Obrigado a todos. Permitam-me primeiro convidar o Sr. Secretário para a Segurança, Wong Siu-chak, para o uso da palavra. Muito bom dia, caros amigos do setor de comunicação social. Sejam bem-vindos a esta sessão de apresentação sobre os aspectos da passagem fronteiriça e das obras de projeto geral de construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hanqing. O projeto geral foi publicado recentemente. O governo central, o governo provincial de Guangdong e o governo de Rainha atribuíam grande importância sobre a qual foram realizadas várias secções de crescimento para dar a conhecer de forma mais clara e mais aprofundada aos setores da sociedade e aos residentes de Macau. O conteúdo do referido projeto, conforme as instruções do chefe executivo, hoje e o secretário Raimundo do Rosário, bem como os responsáveis dos serviços competentes, apresentaremos aqui as linhas gerais dos aspectos relativos à passagem fronteiriça e as obras do projeto geral, respondendo também às vossas perguntas. Vou referir de forma concisa a política de gestão de liberalização da primeira linha e controle na segunda, bem como a política de entrada e saída de veículos de matrícula única de Macau em Hanqing. Primeiro, política de gestão com separação de linhas. A zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hanqing aplica a política de gestão de liberalização na primeira linha e controle na segunda, construindo um sistema uniformizado e altamente aberto entre Macau e Hanqing, nomeadamente nos dois aspectos seguintes. Primeiro, liberalização da primeira linha, ou seja, simplificação dos procedimentos e elementos de declaração. Vamos continuar a ampliar a gestão de registro de mercadorias, exceto em relação às mercadorias em trânsito na zona de cooperação que entram e saem pela primeira linha, simplificando ainda mais os procedimentos e elementos de declaração. Posteriormente, nós vamos também apresentar de uma forma detalhada sobre esta política. Segundo, isenção fiscal relativamente a mercadorias e produtos importados de Hanqing, vamos estudar a possibilidade de ajustamento da política na lista de mercadorias que não beneficiam de isenção fiscal. As mercadorias e produtos importados de Hanqing beneficiarão de isenção fiscal, exceto relativamente a mercadorias e produtos especificados pelas leis e regulamentos. Terceiro, implementação do modelo de passagem fronteiriça One Stop. Será promovido ativamente o modelo de passagem fronteiriça Inspeção Fronteiriça Integral, proporcionando uma elevada eficiência da circulação transfronteiriça de pessoas no corredor permanente para veículos de transporte de passageiros e mercadorias da segunda fase. Será ampliado o novo modelo de desafogamento e inspeção fronteiriça integral de grande dimensão. O veículo e o condutor deste veículo só precisam de ser sujeitos a uma inspeção para cumprir, ao mesmo tempo, os requisitos relevantes de inspeção fronteiriça, de inspeção alfandegária e de inspeção de quarentena dos dois lados de Macau e Hanqing, elevando assim a eficiência dos veículos. A conclusão das obras da segunda fase será concluída para o final do próximo ano. Segundo, controle na segunda linha, ou seja, temos disposições fiscais das mercadorias entradas no interior de China através da segunda linha de Hanqing. As mercadorias que beneficiam de isenção fiscal e que entram no interior de China através da segunda linha serão submetidas às formalidades alfandegárias estipuladas para as mercadorias importadas. As mercadorias fabricadas em empresas de Hanqing que não incorporam materiais ou objetos importados, bem como as que incorporam materiais ou objetos importados, mas cujo processamento feito em Hanqing corresponde a 30% ou mais do valor das mercadorias, não serão cobrados aduaneiros quando entram no interior de China através desta segunda linha. Por outro lado, nós temos disposições fiscais relativas a mercadorias provindas do interior de China e entradas em Hanqing pela segunda linha. As mercadorias provindas do interior de China e entradas em Hanqing através da segunda linha serão consideradas mercadorias de exportação e, conforme a política fiscal em vigor, é aplicar a devolução do imposto sobre o valor acrescentado e do imposto de consumo. As mercadorias sujeitas à tributação serão aplicados os respectivos direitos aduaneiros. Também serão executado o ajustamento da lista de aplicação de mercadorias abrangidas pelo mecanismo de devolução de impostos, ou seja, a gestão da lista de mercadorias sem devolução de imposto. Terceiro, entrada e saída de pessoas sem restrições, entrada e saída de mercadorias com controlo. A movimentação de pessoas através da segunda linha não terá restrições quando as mercadorias movimentadas de ou para o interior de China através da segunda linha de Hanqing está em curso o estudo para a elaboração de política fiscal correspondente e o controle será efetuado segundo as disposições aplicáveis. Um segundo aspecto muito importante é a política de entrada e saída de veículos motorizados de Macau.
desta implementação, a partir de dezembro de 2016, de abertura da política de entrada e saída de veículos motorizados em Macau, em Hanqing, sob o princípio de implementação gradual de acordo com os consensos alcançados, a cota inicial de 400 matrículas passou gradualmente a 10.000, até 15 de março do corrente ano. Em simultâneo, foi concedida uma facilidade adicional nas condições de requerimento, alargando-se às residentes de Macau com 18 anos superior a permissão para requerer a qualificação para efeitos de entrada e saída de veículos motorizados em Hanqing. Nos primeiros 3 meses, a cota foi de 300 por mês. A partir de 1 de julho de 2021, a cota reservada para requerimento de entrada e saída de veículos motorizados em Hanqing apresentados pelos residentes de Macau com 18 anos ou superior passou de 300 para 500 por mês. Conforme os dados que nós conseguimos na página eletrônica, nós também temos este número, esta cota de 3.223 disponíveis para fazer o pedido. E em relação aos pormenores ou aos detalhes, podem também visitar a página eletrônica e que nós também vamos fazer uma apresentação sucinta. Muito obrigado. A seguir, vamos convidar o Diretor-Geral dos Serviços de Alfândega para fazer a apresentação mais detalhada sobre os devidos pormenores. Amigos da comunicação social, muito bom dia. Segundo o Sr. Secretário para a Segurança, segundo a sua apresentação fez há pouco, vou falar e apresentar-vos sobre a circulação de mercadorias, bens, veículos e pessoas nos dois lados da fronteira. Os dois lados, ou seja, as autoridades competentes de Guangdong e Macau, adotarão o mecanismo de liberalização da primeira linha e o controle de segunda linha. A primeira linha consiste na passagem entre Hanqing e Macau. Atualmente, o posto fronteiriço de Hanqing é o único que estabelece ligação entre os dois lados. A primeira linha será a liberalização, compreenderá a adoção de um modelo de passagem que permita com maior facilidade a entrada e saída de visitantes, mercadorias e veículos nos dois lados. E está a ser equacionada uma medida direcionada à lista de mercadorias não isentas de taxas aduaneiras para entrar em Hanqing, ou seja, todas as mercadorias e bens serão isentas de direitos aduaneiros na entrada, salvo aqueles regulados por disposição em contrário nos termos da legislação do país, e vamos proativamente equacionar e estudar medidas mais facilitadoras para serem implementadas. A segunda linha consiste nos canais que ligam Hanqing com outras regiões do interior da China, designadamente a ponta de Hanqing, o canal de Zhongzheng, o túnel de Hanqing, extensão do interurbano Guangdong-Zhuhai a Hanqing e ao terminal marítimo de Hanqing. E as mercadorias que entram no interior da China a partir da segunda linha da zona de cooperação sujeitar-se às devidas formalidades aduaneiras, alfandegárias, havendo cobrança de taxas e do imposto sobre o valor agregado. Além disso, as autoridades competentes do interior da China estão a estudar as políticas aduaneiras para a circulação de bens produzidos no interior da China que passam pela segunda linha. Quando o valor acrescido for superior a 35%, e serão isentos do imposto na entrada. Aqueles que passam pelo interior da China através da segunda linha também são considerados exportação. E segundo as diplomas vigentes, implementar o reembolso dos impostos sobre o consumo e o valor acrescido. Além disso, o interior da China irá estudar sobre as políticas de reembolso, se for necessário efetuar ajustamentos. O pessoal que entra através da segunda linha não há restrições. Através da segunda linha, os bens que entram no interior da China, vamos adotar as devidas políticas para fazer a fiscalização, para permitir maior facilidade do bem-estar, da vida cotidiana, emprego dos residentes de Macau que entram em Hanqing e promover a circulação do pessoal entre os dois lados. Foi implementado em 2016 a política de matrícula única dos veículos motorizados de Macau. E a saber, esta medida entrou em vigor e começou a ser praticada
Desde 20 de dezembro de 2016, os dois governos, o governo dos dois lados, tem gradualmente seguido o princípio de abertura gradual e ajustou a cota diária de 400 quando começou para o atual 10 mil. E este ano vai ser gradualmente atenuada esta medida. Todos que fizerem 18 anos e que reunirem os requisitos podem aplicar e requerer a circulação para Hangzhou com matrícula única. E já foram registados diariamente 6.200 veículos que entram e saem através em Hangzhou e Macau e diariamente cerca de 1.600. Quanto à saída, é adotada um novo sistema de passagem fronteiriça para encurtar o tempo de espera. O objetivo da política de matrícula única é atingir uma abertura total para que os veículos possam circular livremente nos dois lados e os dois lados irão continuar a equacionar e estudar medidas mais facilitadoras mediante o uso de altas tecnologias, equipamentos, para aumentar a eficácia. E em articulação com com a política única de política matrícula única e para que diferentes tipos de veículos possam circular com mais facilidade nos dois lados, em seguida vou apresentar o modelo de passagem de veículo. Prevê-se que o corredor permanente de veículos do posto fronteiriço de Hangzhou, que será implementada em 2022, e na altura teremos uma passagem de veículo para o controlo e passagem, bastando só ter uma fila, uma paragem, que podemos passar pela controlo e inspeção e assim encurtar o tempo de espera na passagem fronteiriça. Este modelo de one-stop, uma paragem de veículo, difere do antigo modelo. No que diz respeito aos trabalhos de inspeção alfandegária antes da saída e depois verificação do documento de identificação depois da saída pelo CPSP. Para implementar este modelo de paragem, será adotada instalações e equipamentos para orientação e triagem de veículos. Quando entram os veículos na respectiva área, a alfândega adotará uma avaliação prévia e depois, através de um sistema de indicação e sinalização, fazer uma triagem aos veículos e aos condutores. Para aqueles que precisam passar pela inspeção, sobretudo os veículos de transporte de mercadorias, são submetidos a uma zona de inspeção reservada e após a inspeção é que podem sair de Macau e em direção a Hangzhou. Para aqueles que não precisam de inspeção, para aqueles veículos que não precisam de inspeção, podem, segundo as instruções e as indicações do sistema automático, deslocar-se ao Hangzhou. Este modelo de inspeção podemos principalmente reforçar e intensificar os trabalhos de orientação e pré-avaliação de risco, triagem e aumentando assim a eficiência na passagem transfronteiriça. Quanto ao planeamento dos corredores, na entrada e na saída, cada um vai ter 15 corredores, no total 30 corredores. E a capacidade de suporte atinge diariamente 43 mil veículos. Além disso, os dois lados estão a equacionar a viabilidade sobre a passagem disponibilizada 24 horas por dia entre Hangzhou e Macau. Em seguida, gostaria de fazer uma apresentação sobre as medidas facilitadoras das passagem de mercadorias. No âmbito de passagem de mercadorias, nós temos equipamentos para inspeção de grande dimensão
Passam primeiro por um scan pela parte de saída e compartilha-se imediatamente o resultado da inspeção e verificação com a parte de entrada. Isto evita-se trabalhos repetitivos e assim aumentar a eficácia e eficiência. Também vamos, ao mesmo tempo, com a avaliação e previsão através do sistema de gestão de riscos, efetuar análise, controle, disponibilização precisa em relação às mercadorias, no sentido de elevar a eficiência da inspeção. Em seguida, quanto às medidas de facilitação para passagem fronteiriça no que diz respeito à bagagem pessoal do passageiro. Neste quadro, os serviços aduaneiros de Hangzhou e de Macau adotam de mecanismo de cooperação e assistência mútua na aplicação de lei para facilitar e acelerar a passagem. Vamos, os dois lados, continuar a reforçar os três aspectos de cooperação em termos de assistência na aplicação de lei, troca de informações e reconhecimento mútuo de supervisão. Promovem conjuntamente a construção da alfândega inteligente através da aplicação dos novos equipamentos de inspeção aduaneira inteligente para inspeções não intrusivas de passageiros e objetos, de modo que prescindir de aplicar a lei e cria ambiente facilitador. Eis a minha apresentação. Muito obrigado. E a seguida vou convidar o comandante do CPSP, Mkamwa, para uso da palavra. Caros amigos de comunicação social, de seguida vou fazer uma apresentação sobre o posto fronteiriço Hangzhou, bem como a facilidade de passagem fronteiriça de pessoas. Sabemos que quando há pessoas, veículos e motorizados, o porto de Hangzhou é o porto mais direto entre Macau e Hangzhou. Por isso, gostaria aqui de fazer uma apresentação sobre as instalações complementares facilitadoras de passagem fronteiriça, a situação da passagem fronteiriça atual, bem como o planeamento e o futuro desenvolvimento. No dia 18 de agosto de 2020, pelas 15 horas, o novo posto de Hangzhou foi oficialmente inaugurado. Ou seja, temos este novo modelo, a inspeção fronteiriça integral, que utiliza um modelo de passagem fronteiriça fácil e rápida. Temos canais de inspeção manual tradicional, 4 canais para entrada e 4 para saída, canais de inspeção integral automática, 24 canais para entrada e 24 para saída, canais de inspeção integral manual, balcões conjuntos de ambas as regiões, 6 canais para entrada e 7 para saída. Quando ao piso de saída, podemos ter a capacidade de 4.400 pessoas por hora, piso de entrada 4.680 pessoas por hora. De capacidade de atendimento na sala de inspeção é 220.000 pessoas por dia. Desde o funcionamento do porto de Qingmao em 8 de setembro, no posto de Qingmao, Hangzhou e Ponte Zhuhai, Hong Kong, Macau, o serviço de canais de inspeção integral automática é estendido para residentes de Macau qualificados. Daí, quando a aplicação, temos aqui os residentes do interior de China, de Hong Kong e de Macau que preenchem os requisitos, apenas precisam de fazer fila, proceder à leitura do documento e recolha de características biométricas por uma só vez e poderão concluir assim a inspeção fronteiriça de 2 regiões. E que vamos também estender este serviço aos residentes de Taiwan. Vamos também publicar esses pormenores de uma forma atempada. De seguida, gostaria de fazer uma apresentação sobre a situação atual de passagem fronteiriça no posto fronteiriço Hangzhou. Desde a inauguração do novo posto de Hangzhou em agosto, temos um aumento de pessoas que passam esta fronteira. Em julho deste ano, registrou-se a passagem de mais de 860.000 pessoas, o que representa um aumento de 1,1 vezes comparativamente ao mês de setembro do ano passado. Temos também, em agosto deste ano, registrou-se apenas cerca de 600.000 pessoas, mas o que ainda representa um aumento de 48% comparativamente ao mês de setembro do ano passado. Ou seja, devido à pandemia, de janeiro a agosto, a média mensal de visitantes é 175.000 pessoas, ou seja, uma diminuição de 64%. A média mensal dos residentes de Macau é 175.000 pessoas, ou seja, é semelhante do passado. A média mensal de moradores não residentes é 250.000 pessoas, ou seja, é o dobro quando nós comparamos com o período homólogo do ano passado.
Quando a média mensal dos residentes do interior da China que estudam em universidades de Macau, temos 57 mil pessoas. Ou seja, comparando com o período homólogo, é 5 vezes o aumento. De janeiro a agosto, as pessoas que utilizam o porto do Hanqing, 8,6% são residentes do interior da China que estudam nas universidades de Macau. Residentes de Macau são 26,4%, trabalhadores não residentes 38,2%. Nessas pessoas, a maioria das pessoas utilizam a sala de inspeção. Isto representa 86%, enquanto 14% das pessoas passaram a fronteira com o seu veículo. Nesses números que utilizam a sala de inspeção, 81% é a taxa de utilização dos canais de inspeção integral automática, ou seja, de uma forma rápida e eficiente passar a fronteira. Temos mais pessoas a utilizar o seu veículo para passar a fronteira. Em julho deste ano, registrou-se um aumento de 1,8 vezes comparativamente ao mês de setembro do ano passado. E de janeiro a agosto, 57% é a porcentagem dos veículos de matrícula única que passam a fronteira pelo posto de Hanqing. Essas medidas facilitadoras conseguem atrair mais pessoas a utilizar este posto, porque nós temos esta capacidade para atender este número de pessoas. Nós vamos também continuar a acompanhar a situação, bem como optimizar as nossas instalações, cooperando com a parte de Zhuhai e Hanqing para melhor tratamento nas fronteiras. De seguida, é o planeamento do posto fronteiriço Hanqing e o futuro desenvolvimento. Nós dividimos em 3 fases a parte de construção e a parte de entrega. Desde agosto do ano passado, nós já temos a primeira fase feita, a sala de inspeção para construída da plataforma de trânsito do 2º piso e veículo de acesso solo do ponto flor de lotes com uma área total de 66 mil metros quadrados. A segunda fase prevê-se a conclusão em 2022 da construção do viaduto de acesso norte do ponte flor de lotes, segunda parte construída da plataforma de trânsito e zona de inspeção permanente de veículos, passageiros e mercadoria. Quanto ao canal rápido que liga o campo da Universidade de Macau, os serviços responsáveis de obras públicas irão começar a sua inscrição o mais breve possível. O conjunto da primeira e a segunda fase terá um total de dimensão construtiva de 167 mil metros quadrados, enquanto a terceira fase, a construção da zona correspondente à extensão do metro ligeiro de Macau até a posto fronteiriço Hanqing está a desenvolver-se de forma coordenada e nós vamos também coordenar o trabalho com o respectivo serviço. As instalações mais facilitadoras têm sido o objetivo de ambos os governos. Daí, vamos acelerar o processo de inspeção de canais de inspeção integral automática. Nós vamos continuar a optimizar as nossas instalações para aumentar a eficiência e também a velocidade de passar a fronteira. Depois, os 2 governos vão acompanhar a situação de utilização, bem como ter uma maior estabilidade nas máquinas e também nos canais de passagem à fronteira. Vamos também ampliar os grupos de utilizadores de canais de inspeção integral automática, dando mais medidas facilitadoras, bem como reservar espaço para acrescentar canais de inspeção. Nós podemos acrescentar 29 canais cooperativos, ou seja, um aumento de 70% na capacidade de passagem da fronteira. Vamos também, conforme o desenvolvimento e a necessidade de estudar com o respectivo serviço para acrescentar mais medidas facilitadoras da passagem da fronteira. Prevê-se a conclusão da construção em 2022, os corredores permanentes de veículos e a sala para inspeção de passageiros de veículos. Temos nos corredores permanentes de veículos em 2022, 9 corredores de veículos de passageiros para a entrada e 9 para a saída, 6 corredores de veículos de mercadorias para a entrada e 6 para a saída. No que diz respeito à sala para inspeção, 2 canais de inspeção integral manual para os conjuntos de ambas as regiões para a entrada e 2 para a saída. 8 canais de inspeção integral automática para a entrada e 8 para a saída. Prevê-se que poderão ser atendidos de 2.880 pessoas por hora na passagem fronteiriça. No futuro, com essas novas instalações, bem como o novo modelo de passagem fronteira para veículos, nós vamos aumentar a eficiência de passagem por veículos
assim facilitando a passagem fronteira das pessoas de ambas as partes. Sabemos que esta é uma forma de diversificação econômica, por isso também trata-se de uma forma de integrar nas políticas nacionais. A CPSP vai fazer bem o nosso trabalho e o planeamento futuro para garantir a segurança e as medidas facilitadoras na passagem de fronteira para as pessoas de ambas as partes. De seguida, convidamos o Sr. Secretário Raimundo Rosário para a sua palavra. Muito bom dia a todos. Creio que já viram o projeto geral da construção da zona de cooperação aprofundada em certas áreas que têm a ver com a minha tutela e depois que carece de uma cooperação conjunta com a Comissão Executiva e a Comissão de Gestão a ser criada. Sabemos que agora para ir a Hangzhou temos a ponte de Lotus e desde passado dezembro, começamos com a construção de metro ligeiro da respectiva linha e também foi proposto que a linha fosse estabelecida entre Hangzhou e a Universidade de Macau. Essa passagem eu vou convidar o meu colega para fazer uma breve apresentação. Muito bom dia, amigos da comunicação social. Vou muito sucintamente apresentar este projeto e neste também está integrado no nosso projeto geral. Alguns estão a ser decorridos, a saber, a extensão da linha de metro ligeiro de Macau à ilha de Hangzhou e a ponte que liga a Universidade de Macau e o posto fronteiriço Hangzhou. Primeiro, a extensão da linha de metro ligeiro Macau à ilha de Hangzhou. No quadro de implementar as linhas gerais do planeamento para o desenvolvimento de Grande Baía quanto a Hong Kong, Macau, melhorar a ligação de transportes urbano e ferroviário entre Macau e as cidades da China, bem como acelerar a interligação de infraestruturas, o governo da RAI-M iniciou em março de 2021 a implementação da linha de Hangzhou de metro ligeiro e prevê-se alcançar a conclusão depois de 4 anos. E tem cerca de 2,2 km o comprimento desta linha, disporá de 2 estações, sendo que a estação HE1 fica na zona do antigo posto fronteiriço da Flor de Lótus, enquanto a estação HE2 ficará no espaço subterrâneo do posto fronteiriço Hangzhou. A linha de Hangzhou começará pela estação elevada HE1, circulará ao longo da ponte Flor de Lótus por um túnel subaquático que atravessará o canal de Shizimen para entrar na ilha de Hangzhou e Zhuhai e terminará na estação HE2 no posto fronteiriço Hangzhou. Aqui, para relembrar, no HE1 também há uma ligação que será estabelecida ao posto de Lotus, que está na Taipa, e a linha metro ligeiro de Macau à ilha de Hangzhou será operada por um túnel com 2 sentidos, 4 carruagens e cada carruagem suporta 476 pessoas e são 9 ciclos por hora, com um intervalo de circulação de 6,5 minutos e num só sentido cerca de 3 minutos e meio, e cada hora consegue transportar 8.568 pessoas. A linha de Macau à ilha de Hangzhou também vai ser adotada a tuneladora para a construção, que o túnel vai ser escavado e não é necessário vedar as zonas de Shizimen, o canal de Shizimen, porque vai utilizar uma tuneladora e tem esta tuneladora de diâmetro de 7,98 metros e cada anel será composto por uma peça de 3,5 metros. E desde março de 2021 que se arrancou as devidas construções, já foram demolidas as edificações e estruturas do antigo posto fronteiriço da Flor de Lótus
na maioridade e estão a ser decorridas as construções preliminares. E como envolve vários canais e condutos subterrâneos, sobretudo aqueles canais de gás natural, terão que ser alterados e os trabalhos já foram terminados a 90%. E tenham atenção que foram já 3 vezes ajustados a rede rodoviária e também estão a ser decorridas as obras subterrâneas. E esta obra, quanto à parte da Hangqin, também estão as construções a ser decorridas ao mesmo tempo, que envolve tubos de abastecimento de gás natural, condutas de gás natural, cabos de alta e baixa tensão e como envolve 2,2 km de comprimento, haverá uma garagem para reparação no outro lado da fronteira. E, como já tinha referido, já está em funcionamento essas carruagens, mas há obras que também estão a ser decorridas e nesta imagem podemos ver uma escavação. Aqui, para dar-vos conhecer como temos que fazer o túnel, que tem uma profundidade de mais de 40 metros e os trabalhadores que estão em Hangqin já iniciaram as construções e, em princípio, no próximo ano, em meados do próximo ano, vão estar concluídos. Este é o ponto de situação sobre a linha de Hangqin e em seguida, quanto à ponte que liga a Universidade de Macau e o posto fronteiriço de Hangqin. Sabemos que temos aqui o canal para ligar a Universidade de Macau e a parte de Taipan. No futuro temos um ponte que liga a Universidade de Macau e o posto fronteiriço Hangqin, porque conforme a decisão da APN, foi delegar o poder ao RAIEM para o exercício de jurisdição na zona de posto fronteiriço da parte de Macau, no posto fronteiriço Hangqin e nas suas zonas contíguas. Este é o nosso contexto. De seguida, nós sabemos que esta ponte também vai facilitar o acesso e a deslocação para os estudantes e os docentes da Universidade de Macau. Podem utilizar esta ponte para entrar na Universidade de Macau. Atualmente, sabemos que vamos ter 2 pontes, um é com 400 metros e outro com 240 metros. No futuro, para além de ter uma circulação rodoviária, nós também terão uma via exclusiva para peões. Atualmente, as obras estão em curso. Temos também trabalhos preparativos e também estudos feitos. A obra terá início em breve. Conforme esta imagem, conseguimos ver que a saída é na Universidade de Macau. Através desta ponte, nós conseguimos também ir ao posto fronteiriço Flotte Lotes. Nós temos aqui uma ligação. Esta é a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Chefe Lam. De seguida, a sessão de perguntas e respostas. Cada jornalista pode colocar uma pergunta por uma vez e façam a favor de se identificarem e levantar o seu braço quando colocar a sua questão. Sim. Quarta fila do branco, faça favor. Sou da TDM. Muito bom dia. Gostaria de perguntar o seguinte. Agora, Hangqin, temos mais de 100 km² adicionais. Quanto ao planeamento de Macau, em termos urbanísticos, haverá um reajustamento ou sofrerá alterações? Obrigado pela sua questão. Como na apresentação já referi, tudo o que vai ser integrado em Hangqin caberá nos trabalhos futuros com a Comissão Executiva e a Comissão de Gestão. Temos que colaborar conjuntamente.
Plano Geral de Macau não abrange os trabalhos de Hangqin. Faça favor. O jornalista está na primeira fila. Eu sou da Macau Post-Daily. Gostaria de saber os residentes permanentes estrangeiros podem entrar em Hangqin sem um visto? Sim, pode repetir a sua questão? Temos aqui a interpretação portuguesa. Gostaria de saber para os residentes de Macau, são residentes de Macau, mas com nacionalidade estrangeira, podem entrar em Hangqin sem o visto ou não? Muito obrigado pela sua questão. Na realidade, quando as políticas de entradas e saídas, nós não alteramos. Ou seja, para residentes de Macau, mas com nacionalidade estrangeira, nós não fizemos nenhuma alteração. Ou seja, se tem salvo-conduto, então não há problema. Podem utilizar o salvo-conduto para entrar na parte do interior da China. Nós nunca alteramos as políticas de entradas e saídas e o âmbito da aplicação também é igual. Sem salvo-conduto, então, conforme as leis do interior da China, são considerados como estrangeiros. Daí é necessário requerer um visto. Claro que no futuro, sequer também haverá espaço para ajustamento, mas isto depende do andamento do projeto geral de construção da zona de cooperação aprofundada e faremos também mais estudos. Se tivermos mais informações, nós também vamos divulgar junto do público. Próximo. Muito boa tarde, sou da TDM também. Quanto à abertura plena para a facilitação de veículos motorizados entre a entrada e saída de Hangqin e Macau, inclui os motociclos que circulam em Macau. Além disso, falando do corredor inovador, o seu respectivo sistema e também um sistema de controlo inteligente, automatizado. Esses dois sistemas, há alguma previsão ou estudaram até que ponto é que é mais rápido do que o atualmente existente? Outra pergunta que tem a ver com a construção do túnel Hangqin. Poderá trazer um impacto ambiental aos ecossistemas de Macau ou às florestas de Macau? Além disso, quanto à cooperação nos canais de Shizimen, foi considerado superiormente, foi submetido à consideração superior do governo central. Quanto motociclos não podem circular na ponta de Hangqin, mas futuramente, se esses motociclos podem entrar em Hangqin, temos que ver e equacionar nos nossos trabalhos futuros e, se assim tivermos informações, iremos divulgar em tempo oportuno. Mas a circulação de motociclos através da ponte de Hangqin e entrar em Hangqin atualmente não é viável. E depois, quanto a outra questão, vou convidar o diretor-geral para responder. Quanto ao sistema inovador de alfândega, prevemos, antes da conclusão da obra em 2022, temos uma proposta conjunta com o interior da China. Vou fazer uma chega. Agora, a ponte de Flor de Lótus também não pode circular motociclos. Também não, então, por estas palavras, quer dizer que também não podem chegar lá. Quanto ao impacto ambiental, já fizemos as avaliações gerais nesses contextos e por isso podem ficar descansados. Próximo, faça favor. Okay. Bom dia, Nelson Moura, Macau Business. Ontem perguntei ao secretário de Economia sobre vistos para Hangqin e ele passou a pergunta para os senhores. Eu queria perguntar, estão a pensar ter vistos especiais
para estrangeiros qualificados poderem entrar em China e trabalhar na zona de cooperação. Em segundo, o plano menciona que de futuro qualquer veículo registrado em Macau irá poder conduzir na Ilha da Montanha. Quando é que pensam que isso poderia ser atingido? Quando é que talvez todos os carros licenciados e matriculados em Macau poderiam conduzir na Ilha da Montanha? Obrigado. Muito obrigado. Em relação aos vistos, como há pouco também referi, para estrangeiros, a política não sofreu uma alteração, porque trata-se de uma política nacional. Mas, por exemplo, quando o posto fronteiriço de Hanxin, nós temos medidas facilitadoras, ou seja, ao pé do canal, nós temos uma sala para requerer o visto. Os estrangeiros podem chegar a esta sala de vistos, pedir um visto de uma forma imediata e depois entrar na ilha de Hanxin com o canal tradicional. Claro que no futuro, se houver uma alteração nas políticas de vistos, isto é da decisão do governo central, então nós também vamos acompanhar e coordenar com o trabalho de ajustamento das políticas enquanto aos vistos para estrangeiros. Para a sua outra questão, veículos a entrar na ilha de Hanxin agora é para os residentes de Macau com uma idade superior a 18 anos, mais a licença de condução do interior de China, é que podem entrar na ilha de Hanxin. Sem essas duas condições, sem esses dois requisitos, então não podem entrar na ilha Hanxin. Ou seja, não é qualquer pessoa com a matrícula do seu veículo de Macau já pode entrar na Hanxin. Claro, também é necessário passar por algumas formalidades. Agora não é uma liberalização total. Antes era 400 cota e agora é 100 mil a cota para entrar. Atualmente nós temos 6.600 veículos, já pediram o requerimento e restam também 3.223 cotas para fazer o pedido. Muito obrigado. Muito bom dia, sou da Omunhapou. Desde que a cota diária para a circulação de veículos entre Hanxin e Macau tem-se aumentado para 500, tem-se gerado muito congestionamento no trânsito, fora e dentro das horas de ponta. Como é que podemos aumentar a eficiência neste respeito? E depois também foi mencionado que a passagem fronteiriça de veículos não só se limita em Hanxin, mas também Guangdong, como vão ser desencadeados esses trabalhos no futuro. Além disso, também foi mencionado a hipótese da construção da ferrovia de alta velocidade entre Hanxin e Guangzhou e Zhuhai. Quais poderá adiantar mais essas informações? Quanto à circulação entre Hanxin e Macau, já sabem que a primeira fase, os trabalhos já terminaram. E na segunda fase entra a plataforma para o corredor permanente, que em princípio vai até 2022, antes da sua implementação. E atualmente, de Macau para Indochina ou de Macau para Hanxin ou vice-versa, só temos 4 canais. E esses 4 canais revestem-se de condições limitadas e nas horas de ponta se verifica congestionamento, sobretudo chegando aos fins de semana, na noite de sexta-feira, verificamos essas situações. Os serviços de alfândega e PSP, juntamente com as autoridades nos postos fronteiriços, tem-se mantido uma estreita comunicação e colaboração para, além de atenuar o trânsito, apelar os condutores para optarem por outros canais para entrada e saída. No âmbito dos trabalhos da segunda fase, serão aumentadas para 15 corredores para saída e 15 para entrada, 9 para passageiros e 6 para transporte de mercadorias. E atualmente
A capacidade de suporte é 4.400 por dia, 4.400 veículos por dia. Futuramente, podemos atingir a 43 mil, ou seja, 10 vezes mais, e por isso, em princípio, no futuro, podemos resolver o problema que colocou. Mas, atualmente, há uma dificuldade. E também há outra situação particular, dado que estas obras de construção entre Hangqin e Macau também podem afetar ou estão a afetar canais subaquáticos, subterrâneos, que contribuem para problemas de inundação. Eis a minha resposta. Obrigado, Sr. Secretário. Fazendo uma chega quanto à circulação dos carros de Macau a Hangqin. Quanto à zona de cooperação aprofundada, só estamos a falar de Hangqin. Mas quanto a outra questão, a deslocação a Guangdong, já é outra questão, não se confunda. Quanto a comboio de alta velocidade, claro que vamos envidar esforços em manter a comunicação com o outro lado. Há uma concepção que faz ligação a Hangqin e por isso também temos o plano de metro ligeiro que faz ligação entre Hangqin. Mais alguém que ainda não fez perguntas? Ainda não fez perguntas? Alguém? Senão vamos entrar na segunda ronda. Obrigado. Da quarta fila, de branco. Eu sou do TDM. Gostaria de perguntar ao Sr. Secretário Wong. Sabemos que, quanto ao desenvolvimento das indústrias, o setor do turismo também é um ponto muito importante para o desenvolvimento na ilha de Hangqin. No futuro, sequer também temos no setor de turismo de ter atividades ou excursões conjuntamente com Macau e Hangqin. Então, não sei se já pensar sobre isto, de haverá excursões que visitam ao mesmo tempo Macau e a ilha de Hangqin. Por outro lado, quando é que vai entrar em vigor a liberalização total de veículos de Macau e entrar na ilha de Hangqin? É necessário fazer um requerimento ou isto já é aplicado sem fazendo um requerimento? E também gostaria de perguntar sobre a devolução do imposto. Quando é que vai começar essas mercadorias usufruindo uma isenção do imposto? Algumas empresas de Macau que estão a investir na ilha de Hangqin, quando fazem a aquisição de produtos, vai ser beneficiado a isenção do imposto ou devolução do imposto? Porque parece que para os produtos direto da China, ou seja, da ilha de Hangqin para Macau, é isento o imposto, mas vice-versa ainda não é. Quando é que vai entrar em vigor desde a entrada deste projeto geral ou quando é que vamos ter a isenção do imposto para os mercadorias de Macau entrar na ilha de Hangqin? Bem, em relação às excursões Macau e ilha de Hangqin, atualmente, neste momento temos as políticas de entradas e saídas que estão a funcionar atualmente. Ou seja, nós temos algumas medidas facilitadoras para passar a fronteira, mas as políticas gerais não sofreram uma alteração. Quer seja a forma de entrada e saída, precisamos também de seguir as leis atuais. Há pouco o Sr. Lam e também responsável da alfândega também responderam. Nós temos medidas facilitadoras, mas vamos fazer mais nesta parte, especialmente quanto à sala de inspeção. Já reservamos 48 canais para passagem da fronteira. No futuro, disponibilizamos mais canais e, se a lei permite, com a alta tecnologia ou com os avanços ou com os consensos feitos entre Macau e Guangdong ou a ilha de Hangqin, nós teremos mais medidas facilitadoras quando passar a fronteira. Também é possível ter a única inspeção na passagem da fronteira. Estamos já a pensar e estudar sobre mais possibilidades.
Se a lei permite, com a alta tecnologia, com o consenso que nós temos feito em geral, então nós vamos ter novas medidas quanto à passagem da fronteira. E em relação à liberalização total das matrículas únicas para entrar na ilha de Hengqin, agora temos cota de 3.223, como há pouco referi, para ser requerido pela população de Macau. No futuro, se vai haver uma liberalização total ou vamos acrescentar a cota, isto depende de estudo e discussão. Desde 2016 até agora, estamos sempre a discutir e a comunicar com a outra parte. Por exemplo, a outra parte pode sugerir aumentar este número de cota. Nós também vamos acompanhar a situação e aumentar a cota, especialmente em comunicação com a parte de transporte, com a alfândega, com a parte de entradas e saídas. Depois é que teremos uma resposta de uma forma muito eficiente e aumentar esta cota. Mas sem fazendo nenhum requerimento ou ter mais simplificação nas formalidades, isto também depende da discussão. Claro, de um ponto de vista dos cidadãos, será mais conveniente sem fazendo um requerimento, já pode entrar na outra parte, mas também sabemos que, para, por exemplo, isenção, a outra parte da ilha de Hengqin também vai ter as suas ponderações. Por isso, nós vamos, por um lado, dando mais conveniência à população, mas também discutindo com a outra parte, com o governo da outra parte. Vou passar a palavra ao meu colega. Quanto à devolução do imposto, principalmente a fazer esta formalidade de devolução de imposto no interior da China, estamos a comunicar com a alfândega da China para discutir sobre os pormenores, a saber, diferentes serviços competentes já estão a compor uma lista, ou seja, listar quais são as mercadorias que podem isentar o imposto. Estamos a melhorar esta lista e ter mais flexibilidade de ampliar esta lista, mas ainda não temos um calendário para isto. Próximo. 請第三行中間藍色衫過嚟。 Obrigado. Tinha duas perguntas. Queria só esclarecer. Portanto, vai haver uma sala especial para fazer aplicações para vistos na fronteira da Ilha da Montanha. Isto será para um estrangeiro poder fazer aplicações para o visto de 3 dias que existe neste momento para Zhuhai, ou poderá ser possível fazer aplicações para qualquer tipo de visto? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com que nível de controle de segurança as autoridades de Macau vão ter na zona de cooperação. A área de segurança a cargo das autoridades de Macau será apenas a fronteira ou terão algum tipo de controle na Ilha da Montanha? Por exemplo, se um residente de Macau cometer um crime na Ilha da Montanha, ele será preso, julgado totalmente debaixo das autoridades de Zhuhai, ou as autoridades de Macau terão algum tipo de intervenção? Obrigado. Obrigado. Obrigado pelas suas questões. Quanto ainda à questão sobre os vistos, as políticas mantêm-se. Mas nos postos fronteiriços de Hengqin disponibilizarão medidas mais facilitadoras para a passagem e a área já tinha sido reservada nos postos fronteiriços de Hengqin e o visto é concedido de imediato. Mas agora, devido à situação epidemiológica, os estrangeiros, desde o ano passado, foram vedados de entrarem em Macau e por isso foi suspendido esses serviços, mas depois gradualmente serão retomados, creio eu. Quanto à execução da lei, creio que se está-se a referir na sua questão sobre a jurisdição, sobre o poder da execução da lei e atualmente nos âmbitos de manutenção de segurança e prevenção de crimes ou combate a crimes, cabe este poder às autoridades competentes do interior da China. Nós não temos esta competência. Se estiverem atentos na linha no parágrafo 22 do projeto geral, refere-se muito claramente a melhor intitulado Melhor Execução de Trabalho e Administração Territorial da Zona de Cooperação.
e será integrada na administração da província de Guangdong e serão constituídas delegações no Comitê Provincial de Guangdong e do Governo da província de Guangdong para a segurança pública, assuntos jurídicos em matéria penal, entre outros, para melhor desempenhar as funções da missão territorial. E podemos aqui retirar de que segue-se o princípio de lei territorial. Claro que na nossa futura colaboração serão criadas oportunidades para colaboração entre as autoridades policiais dos dois lados. E agora temos uma atmosfera saudável quanto à colaboração entre Guangdong e Macau no que diz respeito à colaboração de assuntos policiais. Quanto à jurisdição, é necessariamente a jurisdição territorial e não de Macau. Obrigado. Devido à questão do tempo, últimas duas intervenções. Mais alguém? Sim, o senhor jornalista da terceira fila. Só uma pequena dúvida, eu só ainda não percebi muito bem o que é que vai acontecer, por exemplo, com a estação do metro ligeiro. As pessoas chegam à estação de metro ligeiro do lado da Enchine e depois têm que sair, passar os controlos da fronteira e depois voltar a entrar na linha da... Sim, sim. 好，睇下有冇其他記者提問。 Mais alguém? Não? Mas já chega parte dos representantes do governo? Não? Então declaro o encerramento desta apresentação aos meios de comunicação. Muito obrigado.